família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. Nesse ano de 2020, continuamos com a campanha de máscaras, de adulto, de criança. Se você tiver oportunidade, venha trazer as suas doações de máscaras aqui no DIS. Já agradecemos desde já. Com vocês, Madalena Barbie, com o tema Quando eu mudo, o mundo muda. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos mais uma vez aqui nesse lar que tanto amamos, nosso CEA, atendendo a mais um generoso convite para a apresentação de mais um trabalho sobre as parábolas de nosso amado Mestre Jesus. Hoje falaremos sobre o tema Quando eu mudo, o mundo muda, baseado no nosso capítulo 24 do nosso Evangelho, que nos propõe: não coloques a candeia debaixo do alqueire. Essa passagem, Jesus mais uma vez vem nos motivando, nos convidando a nos mostrarmos e os nossos conhecimentos adquiridos até então, nos valorizando, nos dando um voto de confiança e ao mesmo tempo nos apacentando, porque muitas das vezes nos sentimos ou desmotivados ou talvez desqualificados diante de tão nobre responsabilidade, né? Que é falar sobre o ensinamento de nosso amado Mestre Jesus. Nessa parábola, nós vamos nos ater ao item 1 e 2. Sucintamente, começa assim: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador. O que é um velador? É um suporte alto para que a luz atinja todo o ambiente. E aí, a candeia é uma pequena lamparina de um bico que se suspende por um prego, para que ela fique num local alto, como já dissemos, para iluminar o local. E o alqueire era um antigo saco de medidas utilizado na época de Jesus. Essa passagem está em Mateus capítulo 5, versículo 15. Continuando, lá no item 2, Jesus também nos afirma, através do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado e aparecer publicamente. Nós vamos nos ater nesses dois itens. Primeiro, porque Jesus aqui, ele tanto nos fala sobre o momento em que o povo, a humanidade está passando, ao mesmo tempo que ele qualifica e nos valoriza para que irradiemos o conhecimento até então adquirido. Ele nos alerta sobre duas questões nesses itens, quanto à fé, e nos alerta também sobre a influência que exercemos uns sobre os outros. Ainda nesse capítulo, Kardec vem nos afirmar que todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência, ou aquele momento em que o povo esteja atravessando, até aquele momento que se tenha conseguido alcançar através dos esclarecimentos de onde a nossa inteligência possa alcançar. Daquele que se queira instruir, pois há pessoas a quem uma luz
por demais viva, deslumbraria, sem as esclarecer. Isso ainda acontece, né? Muitas das vezes. Vamos citar até o nosso próprio ambiente espírita no setor mediúnico. Muitos ainda se aproximam ou sentem-se atraídos devido aos fenômenos e não ao ensinamento que ele carrega em si mesmo, né? Esse é um dos exemplos. Há o tempo certo para semear, para a semente ser germinada, frutificando o bom fruto. Essa ainda é uma afirmativa de Kardec. Tudo será revelado a seu tempo. Necessário muita prudência, buscar conhecimento e transmiti-lo à luz da razão, embasando assim a fé esclarecida, consequentemente libertadora. A fé cheia de dogmas e cheia de rituais não pode ser libertadora, não é? Muitos se utilizam da questão da fé ou para comercializá-la, se aproveitando da boa vontade, da crença, da benevolência do seu próximo, das necessidades, das carências. E aqui é um grande alerta sobre o momento de cada um e a responsabilidade que envolve essa questão da transmissão dos conhecimentos do Evangelho de Jesus para todos que se dizem ou querem seguir ao Cristo, se dizem cristãos e querem seguir seus ensinamentos. É preciso que se procure estudar e mergulhar de forma mais esclarecedora possível para si e no que se vai transmitir também ao próximo. E aí também se libertando de todas essas amarras, esses grilhões que tantos falsos ensinamentos acabam aprisionando pessoas, espíritos, tempos a fim, né? Às vezes se carregando determinadas situações de dificuldade de entendimento, Deus sabe quanto, talvez até por tantas encarnações, né? Se entregando a rituais negativos. Então isso tudo é de uma grande responsabilidade. Lá no capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, Kardec ainda nos afirma: para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Fé lúcida, né? O que se vê, o que se ouve, a gente tem que procurar o esclarecimento da razão. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem de número 169, o Emmanuel, através de psicografia do nosso amado Chico Xavier, ele vem nos falar da influência que o cristão recebe em relação a esses ensinamentos. O cristão não é flor de ornamento, é o sal da terra, é força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo. Impossível agradar a Cristo, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Necessário desejo sincero de aprender para passar de forma lúcida e também de melhorar-se. Muitos de nós ainda acreditamos que simplesmente louvar a Jesus ou aos irmãos iluminados é um caminho de salvação, ou até uma barganha, não é? E Kardec vem nos elucidar, os nossos irmãos mais esclarecidos, que não é por aí. Requer muito esforço.
E digo mais, meus irmãos, muita coragem. Ser cristão, de fato, querer seguir esses ensinamentos tão belos e libertadores de nosso Cristo Jesus, requer realmente muita coragem. Porque impõe muita renúncia, né? E também a questão do melhorar-se é a gente primeiro mergulhar em si mesmo e a gente procurar de fato, de verdade, fazer da melhor maneira possível a tão falada reforma íntima, que é realmente um desafio muito grande para cada um de nós. Se o cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, é renúncia e aperfeiçoamento constante. Numa citação de Emmanuel, ele nos fala: observa desse modo a tua posição diante da luz. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho que ergue, os joelhos desconjuntados. Certo de que, para obter a melhor parte da vida, necessário é servir e marchar incessantemente e corajosamente. E daí vem o convite, essa parábola, ela nos convida a ser luz diante do humano em nós. Olha a dificuldade. Nós temos contato com todos esses ensinamentos, mas nessa questão de nós nos confrontarmos conosco mesmos, nossas dificuldades, nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, e quantas das vezes a gente precisa abrir mão disso, em detrimento a um benefício de um irmão nosso, ou uma irmã nossa. Muitas das vezes, mesmo no nosso ambiente mais próximo, ambiente doméstico, qual de nós não enfrenta algumas dificuldades de compreensão para se facilitar as relações? E aí a gente se confronta com os ensinamentos de Jesus. Não é fácil. E muitas das vezes a gente tem que elaborar uma análise rápida, ou calando, ou tentando abrir mais os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que a gente realmente consiga exercer essa cristandade em nós, superando esse nosso mundo, em que a gente ainda traz tantas dificuldades, mas muito menos com certeza do que outras vivências nossas. E não vou me reportar nem a outras experiências reencarnatórias, não. Muitos de nós, já em olhar um pouquinho, passado breve, nós já percebemos que algumas dificuldades que nós tínhamos há um tempinho atrás, a gente já consegue elaborar com mais facilidade. Ainda, às vezes, com alguma arranhadura, mas já sem tanta profundidade como num breve passado a gente ainda sentia determinadas dores em nós e dificuldades de entendimento ou um relacionamento, né, através da palavra, do entendimento, do bom ouvido. Trabalhar as cobranças e os melindres. Isso está muito no humano em nós, né? Respeito ao tempo do próximo e ao nosso. Ser ferramenta de auxílio fraterno. A boa palavra. Muitas das vezes a gente não precisa de grandes feitos, não. Um olhar generoso, uma palavra, uma frase pode fazer uma modificação grande. Mudar um ambiente. O estudo, porque o estudo é fundamental para o entendimento. E essa questão da fraternidade também, vai elaborando, amadurecendo os relacionamentos também, né? E a busca constante do Evangelho, a compreensão do Evangelho. No livro Fonte Viva, na lição de número 19, Emmanuel nos afirma: ajuda o próximo em vez de vergá-lo, educa sempre. Ser exigente contigo mesmo, em primeiro lugar. Ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Não analises destruindo. Alimenta a boa parte
do teu irmão e segue para diante. O Senhor fará o resto. Muitas das vezes, às vezes a gente até nos nossos ambientes de trabalho, ou nos nossos templos que frequentamos, seja lá a denominação que for, muitas das vezes nos nossos relacionamentos fraternos a gente julga ou entende mal a atitude de um irmão, de uma irmã e faz comentários. Isso é anticristão. É totalmente anticristão. Um bom exercício para a gente é pensar o que Jesus faria nesse momento, quando às vezes temos os nossos melindres e os nossos orgulhos atingidos, as nossas sensibilidades. É um exercício que a gente precisa elaborar, esse movimento, mas tudo é um processo. Não é fácil, requer energia da gente, através da elaboração de prece, da entrega aos nossos benfeitores, na certeza de que não caminhamos sozinhos, mas é super importante, porque é um processo, é um trabalho constante que exige boa vontade e coragem, voltamos a afirmar. Jesus, mesmo sabedor das nossas imperfeições, nos afirma que somos luz no mundo. Então Jesus vem nos valorizando, elevando a nossa autoestima, nos avalizando e nos empodera também. Mas contudo aumenta a nossa responsabilidade. Se somos luzes, busquemos luz. Esclarecimentos para sermos luzes e não sombras. Responsabilidade para comigo e para com o meu próximo. Ele nos empodera, ele nos valoriza. Isso é tão importante, porque sendo criaturas divinas, quantos de nós andamos tão desestimulados, ainda mais nesse momento atual, de tantos desafios, nesse tempo que a Terra está passando, e muitas das vezes nos desmotivamos, nos desqualificamos. E por isso é tão importante essa busca do Evangelho. Jesus nos valoriza o tempo todo. O que Ele fez por nós mesmos, Sendo auto-exemplo o tempo todo. Agora precisamos cuidar de vigilância. Muito cuidado. Primeiro com o pensamento. A nossa mente, ela é imparcial. Ela tanto pode jogar para um lado quanto para o outro. Nós somos muito sujeitos às sugestões, por isso tão importante a gente procurar manter padrão vibratório elevado. Isso é extremamente importante para a gente se coadunar com os nossos irmãos iluminados que querem o nosso bem e não com aqueles nossos irmãozinhos tão enfermiços ainda, que se comprazem ainda com o sofrimento alheio, Depois a palavra é um instrumento, uma força tão grande, tão poderosa. Então vamos lembrar daquela lição de Chico Xavier, quando viesse o sentimento voluntarioso, se não tiver uma água, bota ar na boca, vamos tentar elevar nosso pensamento imediatamente, procurando elevar o padrão vibratório e o conselho dos nossos irmãos maiores, apacentar o nosso ânimo também, não deixar a palavra ser jogada de qualquer jeito ao vento, que traz consequências muitas das vezes tão perniciosas que leva tempos e tempos para se consertar aquele momento da palavra mal colocada. E por último, os atos, as nossas atitudes, procurar não ter gestos no momento de aflição, de descontrole e de desequilíbrio, procurar parar, segurar a palavra e procurar segurar o gesto também, um ato, num momento de desequilíbrio. Lá no livro Fonte Viva, na mensagem de número 15, Emmanuel nos afirma: ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros. Isso tudo que a gente falou, vigilância, oração, procurar manter padrão vibratório elevado,
convictos de que somos luzes, o que eu faço vai influenciar o meu ambiente, o meu próximo. E vai influenciar muito a minha trajetória também, né, evolutiva. Vamos tentar não nos comprometermos tanto quanto já nos comprometemos há tempos atrás, né? Que ainda estamos aí passando por algumas provas e expiações para aprendermos a selecionarmos melhor as nossas escolhas. A palavra do Cristo é irretocável. Não seremos cristãos simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que significa o trabalho e dignifica-o. No entanto, tudo isso, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos dignos do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Joana de Ângeles nos afirma que, agindo com serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Olha essa energia também, em que nós nos comunicamos e atuamos no mundo. Por fim, Palavras de Vida Eterna, no livro Palavras de Vida Eterna, mensagem 13, Emmanuel no ensino. Somente o coração tem o poder de tocar o coração. O amor, remédio para todos os males, né? Somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiríamos nutrir a chama espiritual em nós. Cuidemos do nosso próprio burilamento, pois contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras. E ele ainda nos afirma, avançar sem luz é impossível. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Ao mesmo tempo que Jesus nos qualifica, ele mostra a nossa responsabilidade conosco mesmo, com a nossa trajetória evolutiva e a influência que possamos exercer com nossos irmãos e nossas irmãs e nos ambientes em que trafegamos na nossa experiência reencarnatória atual. Que o nosso Mestre amado nos ilumine e envolva nas suas luzes os nossos benfeitores e amigos que com certeza estão a nos apoiar e nos ajudar tanto aí para o nosso sucesso e a nossa caminhada evolutiva que seja cada vez mais iluminada. Muito agradecida ao meu anjo da guarda e toda a proteção. Agradeço a essa casa mais uma vez, essa casa que tanto amamos, e agradeço a atenção de cada um. Que Jesus nos envolva a todos. Graças a Deus.